Você vai sair dessa casa hoje mesmo. Não importa se está grávida. Não importa se é Natal. Não importa se você não tem pra onde ir. Você não faz mais parte desta família. As palavras cortavam o ar da sala de estar como lâminas afiadas. Helena Santos Oliveira tinha 60 anos, cabelo grisalho prateado caindo em ondas perfeitas sobre os ombros do vestido de veludo vermelho bordô que custava mais do que um carro popular. Os olhos azul acinzentados dela eram frios como gelo, e não piscavam enquanto o dedo indicador apontava para Camila como se estivesse apontando para um inseto nojento que precisava ser esmagado. Camila Ribeiro Oliveira, de apenas 28 anos, estava parada ali no meio da sala luxuosa, com as duas mãos protegendo a barriga de 7 meses de gravidez. O vestido bege simples de malha que ela usava contrastava brutalmente com a elegância agressiva da sogra. As lágrimas desciam pelo rosto dela, mas Camila não conseguia falar, não conseguia se mexer. Era como se o chão tivesse virado areia movediça e ela estivesse afundando, afundando, afundando. Ao redor delas, a família inteira estava em silêncio. Eram quase 100 pessoas na festa de Natal da família Oliveira, uma das mais ricas de Goiânia. Primos, tios, sobrinhos, amigos próximos, todos vestidos com roupas caras, todos segurando taças de champanhe importado, todos olhando para aquela cena como se estivessem assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Ninguém se mexia para ajudar. Ninguém abria a boca para defender Camila. O silêncio era tão pesado que sufocava. A árvore de Natal gigantesca atrás de Helena brilhava com centenas de luzes douradas e enfeites caros. Devia ter mais de 3 metros de altura, toda decorada com bolas vermelhas e douradas, laços de veludo, anjinhos de porcelana. Embaixo dela, pilhas de presentes embrulhados em papel importado. Tudo perfeito, tudo lindo, tudo caro. E no meio daquela perfeição toda, uma cena de crueldade pura. Helena deu um passo à frente, e Camila instintivamente deu um passo para trás. O sorriso que se formou nos lábios da sogra era o tipo de sorriso que faz o sangue gelar. Não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de alguém que estava sentindo prazer em destruir outra pessoa. Olha bem para mim quando eu falo com você, Helena disse com a voz baixa, mas que ecoava pela sala inteira. Você realmente achou que ia conseguir se manter nesta família? Você, uma coitadinha de bairro pobre que nem faculdade terminou? Você achou que o quê? Que ia engravidar do meu filho e ia virar parte da nossa linhagem. Camila tentou falar, mas a voz saiu como um sussurro quebrado. Helena, por favor, eu não fiz nada de errado, eu só... Cala a boca. A voz de Helena explodiu como um trovão. Várias pessoas na sala deram um pulo de susto. Você não tem permissão para falar comigo usando meu primeiro nome. Eu sou Dona Helena para você. Dona Helena. E sabe por quê? Porque eu pago o apartamento onde você mora. Eu pago a comida que você come. Eu pago o carro que você dirige. Eu pago tudo na sua vida. E você vai me respeitar ou vai para a rua. As mãos de Camila tremiam tanto que ela precisou apertar uma contra a outra sobre a barriga para tentar se controlar. O bebê dentro dela se mexeu, como se pudesse sentir o estresse da mãe, e aquilo fez o coração de Camila se partir em 1000 pedaços. Ela não estava preocupada com ela mesma. Ela estava apavorada pelo filho que carregava. Ricardo, Camila olhou para o marido pela primeira vez desde que o confronto começou. Ele estava ali, parado do lado da mãe, de terno escuro, gravata perfeitamente alinhada, cabelo penteado para trás. Mas ele não olhava para Camila. Ele olhava para o chão. Ricardo, por favor, fala alguma coisa. Defende a gente. Defende seu filho. Ricardo Oliveira tinha 32 anos, mas naquele momento parecia um menino de 10 anos com medo da bronca da mãe. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo, mas não saiu som nenhum. As mãos dele estavam enfiadas nos bolsos da calça, e ele continuava olhando para o chão de mármore polido como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Ricardo não vai falar nada, Helena respondeu no lugar do filho, com aquele sorriso cruel ainda nos lábios. Porque Ricardo sabe muito bem de que lado o pão dele é torrado. Ricardo sabe que se ficar do seu lado, ele perde tudo. O apartamento? Meu. O carro? Meu. O emprego na empresa da família? Meu. Tudo que vocês têm é meu. E eu posso tirar tudo em um segundo se eu quiser. Camila sentiu as pernas fraquejarem.
Ela segurou na beirada de uma poltrona cara para não cair. Alguém na festa soltou uma risadinha nervosa. Outra pessoa tossiu, mas ninguém, absolutamente ninguém, se aproximou para ajudar. Se você já está sentindo a tensão dessa história subindo pela espinha, se essa cena te deixou com o coração acelerado querendo saber o que vai acontecer com Camila e com o bebê que ela está esperando, então deixa aquele like agora. Porque você acabou de entrar numa das histórias mais intensas e revoltantes que já contei aqui no canal Vozes da Alma. E acredite, isso aqui está apenas começando. A crueldade de Helena Santos Oliveira vai muito além do que você acabou de ver, e a forma como a justiça finalmente chegou até ela foi tão brutal quanto a humilhação que ela impôs a Camila naquela noite de Natal. Então curte aí para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas que não têm medo de conhecer histórias reais de injustiça e vingança. Porque essa história aqui, meus amigos, vai te deixar sem palavras. Mas antes de continuarmos com o que aconteceu naquela noite terrível de Natal de 2023, você precisa entender quem são essas duas mulheres e como elas chegaram àquele ponto. Porque nada acontece do nada. Todo ódio tem uma origem, e toda crueldade tem uma história por trás. Helena Santos Oliveira nasceu em 1963 em uma fazenda no interior de Goiás. A família dela sempre teve dinheiro, mas era aquele dinheiro velho, de gente que herdou terras dos avós que herdaram dos bisavós. Helena cresceu acostumada a ter tudo o que queria. Empregadas que faziam todas as suas vontades, roupas caras encomendadas de São Paulo, festas grandiosas de aniversário com cavalos e bandas ao vivo. Ela aprendeu desde pequena que existiam duas classes de pessoas no mundo, os que mandam e os que obedecem. E ela, claro, fazia parte dos que mandam. Com 22 anos, Helena se casou com Antônio Oliveira, um empresário de Goiânia 15 anos mais velho que tinha construído um império no ramo de construção civil. Foi um casamento arranjado pelas famílias, como era comum naquela época entre gente rica. Não teve muito amor, mas teve muito interesse. A família de Helena tinha terras, a família de Antônio tinha dinheiro novo e negócios lucrativos. Juntos, eles se tornaram um dos casais mais poderosos de Goiás. Um ano depois do casamento, nasceu Ricardo, o único filho do casal. Helena dedicou a vida toda a moldar aquele menino à imagem e semelhança do que ela achava que um herdeiro deveria ser. Colégios particulares caríssimos, viagens para o exterior, aulas de tênis, aulas de golfe, aulas de etiqueta. Ricardo cresceu numa bolha de privilégios, protegido de qualquer coisa que pudesse ser considerado sujo ou pobre ou comum. Antônio Oliveira morreu em 2019, de infarto fulminante, aos 72 anos. Foi durante uma reunião de negócios. Caiu no chão do escritório e morreu antes da ambulância chegar. Helena ficou viúva aos 56 anos, mas não ficou desamparada. Antônio tinha deixado tudo organizado. Metade da fortuna e dos negócios ficou para Helena administrar. A outra metade seria de Ricardo quando ele se casasse e demonstrasse estar pronto para assumir as responsabilidades de ser um Oliveira. Foi aí que o controle de Helena sobre o filho se intensificou a níveis doentios. Ela escolhia as roupas que ele usava, mesmo ele sendo um homem adulto de quase 30 anos. Ela decidia com quem ele podia ou não sair. Ela interferia em todos os relacionamentos que Ricardo tentava ter. Nenhuma mulher era boa o suficiente para o filho dela. Nenhuma tinha a classe necessária, a educação adequada, a família certa. Helena destruía todos os relacionamentos de Ricardo sistematicamente, e ele, fraco como sempre foi, deixava. E então veio Camila. Camila Ribeiro nasceu em 1995 no bairro Novo Horizonte, uma área humilde de Goiânia. O pai dela, seu José, era mecânico. A mãe, Dona Marlene, era costureira. Eles não tinham muito, mas tinham amor. Camila cresceu numa casa pequena com 2 quartos, dividindo o espaço com os 3 irmãos mais novos. Não tinha luxo nenhum, mas tinha carinho, tinha jantar em família, tinha risada, tinha música no rádio velho da cozinha enquanto a mãe cozinhava feijão. Camila sempre foi estudiosa. Tirava notas boas na escola pública, ajudava a mãe em casa, cuidava dos irmãos. Com 18 anos, conseguiu uma bolsa parcial para fazer faculdade de pedagogia numa universidade particular de Goiânia. Foi a primeira pessoa da família a entrar numa faculdade.
A festa que fizeram no dia em que ela passou foi simples, com bolo caseiro da vizinha e refrigerante, mas foi uma das noites mais felizes da vida de Camila. Ela trabalhava de dia como atendente numa loja de roupas no shopping e estudava à noite. Era cansativo, mas ela tinha um objetivo. Queria ser professora de crianças pequenas, queria fazer diferença na vida de outras crianças pobres como ela tinha sido. Sonhava com uma sala de aula cheia de desenhos coloridos nas paredes, com crianças sorrindo e aprendendo. Foi num sábado de março de 2021 que Camila conheceu Ricardo. Ela estava trabalhando na loja, dobrando camisetas, quando ele entrou procurando um presente para a mãe. Camila atendeu ele com aquele sorriso genuíno que ela tinha, aquela simpatia natural que não era treinada, era só quem ela era. Ricardo ficou encantado, não pelo sorriso só, mas pela forma como ela falava, pela luz nos olhos dela, pela simplicidade honesta que ele nunca tinha visto nas mulheres do círculo social dele. Eles conversaram por quase 1 hora. Camila sugeriu uma echarpe de seda que estava em promoção. Ricardo comprou 3, só para ter desculpa de continuar conversando. Antes de ir embora, ele pediu o número de telefone dela. Camila hesitou, porque ele estava usando um relógio que devia custar mais do que o salário dela de 1 ano inteiro, mas algo nos olhos dele pareceu sincero. Ela deu o número. Os 3 primeiros meses de namoro foram os mais felizes da vida de Camila. Ricardo era atencioso, carinhoso, levava ela para jantar em restaurantes e ela só tinha visto de fora. Ele parecia genuinamente interessado na vida dela, perguntava sobre a faculdade, sobre a família, sobre os sonhos dela. Camila estava se apaixonando de verdade. Ricardo não tinha contado para a mãe sobre Camila. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Mas depois de 3 meses, ele não aguentou mais esconder. Levou Camila para conhecer Helena num almoço de domingo na mansão da família. Foi um desastre desde o primeiro minuto. Helena abriu a porta, olhou Camila de cima a baixo como se estivesse olhando para uma barata, e não escondeu o nojo no rosto. O vestido que Camila tinha escolhido com tanto carinho, o melhor que ela tinha, pareceu ridículo perto da elegância impecável da sogra. O almoço foi uma tortura de 2 horas onde Helena fez perguntas humilhantes disfarçadas de educação. Ah, você trabalha em loja de shopping? Que interessante. E seus pais, querida, o que eles fazem? Seu pai é mecânico? Como é peculiar. Cada palavra era uma facada embrulhada em papel de presente. E você estuda pedagogia? Que profissão, humilde. Ricardo, você sabe que professora de criança ganha uma miséria, né? Camila saiu daquele almoço com vontade de chorar e nunca mais voltar. Disse para Ricardo que não ia dar certo, que a mãe dele a odiava, que era melhor terminarem antes de ficar pior. Mas Ricardo implorou, disse que amava ela, que a mãe ia acostumar, que ia dar tudo certo. Camila, apaixonada e boba como ela mesma admitiria depois, acreditou. Os meses seguintes foram uma gangorra emocional. Quando estavam sozinhos, Ricardo era maravilhoso. Mas toda vez que Helena aparecia na história, Ricardo virava outra pessoa. Ficava quieto, submisso, não defendia Camila de nada. Helena intensificou os ataques. Ligava no meio da noite inventando emergências para Ricardo ir correndo para a mansão. Mandava mensagens cruéis diretamente para Camila, dizendo que ela era uma aproveitadora que só queria o dinheiro da família. Espalhou boatos entre os amigos e parentes de que Camila tinha engravidado de propósito para prender Ricardo. O pior é que Camila não estava grávida ainda. Mas Helena tinha plantado a ideia na cabeça de todo mundo, e quando Camila realmente engravidou, em dezembro de 2021, todo mundo achou que era um golpe planejado. A verdade é que foi um acidente. Camila estava tomando anticoncepcional, mas teve uma virose forte, vomitou muito, e o remédio perdeu o efeito. Quando descobriu que estava grávida, ela ficou apavorada. Sabia exatamente o que Helena ia pensar, o que Helena ia falar, o que Helena ia fazer. Ricardo reagiu de forma inesperada. Ficou feliz. Disse que sempre quis ser pai, que aquilo era um sinal de que eles deviam se casar logo, que ia dar tudo certo. No final de dezembro de 2021, Ricardo pediu Camila em casamento. Foi um pedido simples, num restaurante pequeno que eles gostavam, com um anel que não era dos mais caros mas era lindo. Camila disse sim chorando de felicidade. Helena ficou fora de si quando soube.
Mas ela era inteligente demais para mostrar a raiva abertamente. Ela sabia que se brigasse demais, Ricardo podia se rebelar e se afastar de vez. Então ela mudou de estratégia. Fingiu aceitar. Disse que se Ricardo queria se casar com Camila, ela ia respeitar a decisão do filho. Organizou um casamento pequeno mas elegante na mansão, em fevereiro de 2022. Foi nesse dia que Camila deveria ter percebido a armadilha. Mas ela estava tão feliz, tão aliviada, que Helena tinha aceitado, que não viu os sinais. Não viu que Helena estava sorrindo demais. Não viu que todos os detalhes do casamento foram escolhidos por Helena, não por ela. Não viu que Helena estava montando uma prisão de ouro ao redor dela e de Ricardo. Depois do casamento, Helena ofereceu um apartamento para o casal. Um presente de casamento, ela disse. 3 quartos, todo mobiliado, num prédio de luxo. Ricardo aceitou na hora, sem nem consultar Camila. Camila tentou recusar educadamente, disse que eles podiam alugar um lugar mais simples, mas Ricardo insistiu. É presente da minha mãe, amor. Seria uma ofensa recusar. Então eles se mudaram para o apartamento. E foi aí que Camila percebeu que não era um presente. Era uma coleira. Agora me conta, de onde você está assistindo essa história? De qual cidade do Brasil ou do mundo você acompanha as narrativas mais intensas e reais do canal Vozes da Alma? Deixa aqui nos comentários sua localização. Eu leio todos os comentários e fico impressionado com a coragem de vocês em conhecerem essas verdades duras sobre injustiça e poder. Então me fala aí, você está em Goiânia mesmo, onde essa história aconteceu? Você está em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, no Nordeste, em Portugal, nos Estados Unidos? Onde quer que esteja, deixa registrado aqui embaixo, porque eu quero saber quem são as pessoas corajosas que não têm medo de olhar para o lado obscuro das relações familiares brasileiras. O apartamento que Helena deu para Ricardo e Camila era lindo, não tinha como negar. Piso de madeira nobre, cozinha planejada com eletrodomésticos importados, banheiros com acabamento de mármore, vista para o parque. Mas Camila logo descobriu que aquele lugar não era deles. Era de Helena. Helena tinha uma cópia da chave. Aparecia sem avisar, a hora que quisesse. 7 da manhã, 11 da noite, não importava. Ela simplesmente abria a porta e entrava, como se fosse a casa dela. E tecnicamente, era. O apartamento estava no nome dela. Ricardo e Camila eram apenas visitantes tolerados. Vim ver como vocês estão, Helena dizia com aquele sorriso falso, entrando direto na sala sem nem cumprimentar Camila. Ricardo, preciso falar com você sobre os negócios. Vem aqui, e Ricardo ia correndo, deixando Camila sozinha na cozinha ou no quarto. Helena revisava tudo, abria a geladeira e fazia comentários maldosos. Nossa, que desperdício de comida. Você não sabe administrar uma casa, Camila? Entrava no closet e criticava as roupas. Ricardo, você está deixando sua esposa usar essas roupas horríveis? Isso não condiz com o nome da nossa família. Ela mexia nas coisas, reorganizava os móveis, jogava fora objetos que Camila tinha trazido da casa dos pais. Isso aqui é muito cafona, querida. Não combina com a decoração. Uma vez, Helena jogou fora uma manta de crochê que a avó de Camila tinha feito, dizendo que estava velha e feia. Camila chorou a noite inteira quando descobriu. Mas o pior era o controle financeiro. Ricardo trabalhava na empresa da família, e o salário dele era pago diretamente para uma conta que Helena administrava. Ela dava uma mesada para Ricardo, como se ele fosse uma criança de 10 anos. Se eles precisavam de dinheiro para alguma coisa, tinham que pedir para Helena e justificar cada centavo. Vocês querem ir ao cinema? Para quê? Tem Netflix em casa. Você quer comprar uma roupa nova, Camila? Mostra antes para eu aprovar, senão você vai gastar dinheiro em porcaria. R$ 1.000 de conta de mercado? Vocês estão comendo ouro, vou começar a controlar o que vocês compram. Camila sugeriu que procurasse emprego para ter o próprio dinheiro e não depender de Helena. Mas Ricardo ficou ofendido. Minha esposa não precisa trabalhar. Eu sustento minha família. E quando Camila insistiu, Helena apareceu com o argumento definitivo. Você está grávida, querida. Não pode trabalhar nesse estado. É perigoso para o bebê. Então Camila ficou presa. Sem dinheiro próprio, sem trabalho, sem independência.
grávida, dependendo completamente de Ricardo, que dependia completamente de Helena. A gravidez foi avançando, e a crueldade de Helena também. Ela fazia questão de ir junto em todas as consultas médicas. Sentava na sala do obstetra como se fosse ela a mãe, não Camila. Fazia perguntas diretamente para o médico, ignorando Camila completamente. Doutor, o bebê está bem? Não vai ter nenhum problema genético, né? A família dela não tem histórico de doenças? Helena escolheu o nome do bebê sem consultar ninguém. Vai se chamar Antônio, como o avô. Não aceito discussão. Camila queria outro nome, mas Ricardo não teve coragem de contrariar a mãe. Helena comprou todo o enxoval do bebê sozinha. Escolheu tudo, desde os bares até o berço, sem perguntar a opinião de Camila. Quando o berço chegou, era branco e dourado, caríssimo, mas Camila tinha sonhado com um berço azul simples que tinha visto numa loja. Ah, seu gosto é muito simples, querida. Deixa comigo. Cada decisão sobre a gravidez, sobre o bebê, sobre a vida deles, passava por Helena. Era como se Camila fosse apenas uma barriga de aluguel, não a mãe de verdade. E Ricardo? Ricardo não fazia nada. Ficava quieto, olhando para o chão, dando razão para a mãe em absolutamente tudo. Teve uma noite em que Camila não aguentou. Estava no 6º mês de gravidez, inchada, cansada, emocionalmente destruída. Helena tinha acabado de ir embora depois de passar 3 horas criticando a forma como Camila estava decorando o quartinho do bebê. Assim que a sogra saiu, Camila explodiu. Eu não aguento mais. Ela gritou para Ricardo, com lágrimas descendo pelo rosto. Sua mãe está acabando comigo. Ela controla cada segundo da nossa vida. Eu não posso escolher nada, eu não posso fazer nada, eu não posso nem respirar sem ela aprovar. E você não faz nada. Você só fica ali parado deixando ela me humilhar. Ricardo olhou para ela com aqueles olhos de cachorro sem dono. Amor, ela é minha mãe. Ela só quer ajudar. Ajudar? Camila não conseguia acreditar. Ela está me destruindo. E você não vê? Ou você vê e não se importa? Ricardo se aproximou, tentou abraçar ela, mas Camila se afastou. Para com isso, amor. Você está exagerando. É a gravidez deixando você sensível. E foi nessa hora que Camila entendeu. Ricardo nunca ia defendê-la. Nunca ia colocar ela em primeiro lugar. Porque para Ricardo, a aprovação da mãe valia mais do que o amor da esposa. Ele tinha 32 anos, mas na cabeça dele ainda era um menino de 7 anos com medo de decepcionar a mamãe. Camila pensou em ir embora, juntar as coisas e voltar para a casa dos pais. Mas aí ela olhou para a barriga, sentiu o bebê se mexer, e pensou, para onde eu vou? Como eu vou sustentar uma criança sozinha? Meus pais mal conseguem se sustentar. Eu não terminei a faculdade. Eu não tenho emprego. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nada. E foi assim que Camila se viu completamente presa numa armadilha de ouro. Rica no papel, mas pobre de verdade. Morando num apartamento de luxo que não era dela, casada com um homem que não a defendia, esperando um filho cujo nome ela nem escolheu. Presa. Completamente presa. Os meses foram passando, e Helena apertava o cerco cada vez mais. Era como se ela estivesse testando até onde podia ir, até onde Camila ia aguentar antes de quebrar. E Camila ia aguentando, porque não tinha escolha. Engolia cada humilhação, cada ofensa, cada invasão, porque tinha um bebê a caminho e precisava manter aquela estrutura de pé, por mais podre que ela fosse por dentro. Helena começou a dar ordens sobre o que Camila podia ou não comer. Nada de comida de rua. Nada de fritura. Nada de refrigerante. Você vai engordar e meu neto vai nascer com problemas. Mandava marmitas prontas todos os dias, controlando cada refeição de Camila. Se Camila reclamava, Helena dizia, eu estou cuidando da saúde do meu neto. Você deveria agradecer. Helena proibiu Camila de ver a própria família. Aquelas pessoas são muito simples. Não são boas influências. Você precisa se acostumar com o padrão da nossa família agora. Quando a mãe de Camila ligava, Helena ficava do lado monitorando a conversa. Quando os irmãos de Camila tentavam visitar, Helena inventava desculpas. Hoje não é um bom dia. Camila está descansando. Camila se sentia como uma prisioneira. Não podia sair sem avisar. Não podia receber visitas sem autorização. Não podia comprar nada sem aprovação.
Até o celular dela, Helena queria controlar. Me mostra com quem você está conversando. Não quero você falando mal da nossa família para suas amiguinhas. No 7º mês de gravidez, Camila teve uma crise de pânico. Acordou no meio da noite sem conseguir respirar, o coração disparado, sentindo que ia morrer. Ricardo teve que levar ela correndo para o hospital. Os médicos disseram que era ansiedade extrema, estresse crônico. Receitaram remédios calmantes e recomendaram terapia psicológica. Sabe o que Helena disse quando ficou sabendo? Crise de pânico? Isso é frescura. Na minha época, mulher grávida não tinha tempo para essas coisas. Você é fraca demais, Camila. Muito fraca. Foi depois daquela crise que Camila começou a se desligar. Era um mecanismo de defesa do cérebro dela para não enlouquecer de vez. Ela começou a apenas existir. Acordava, tomava café, ficava sentada no sofá olhando para o nada, obedecia tudo que mandavam, dormia, e repetia no dia seguinte. Virou um robô, não tinha mais brilho nos olhos, não sorria, não sonhava. Só sobrevivia. E Helena estava adorando, porque agora Camila era o que ela sempre quis, uma nora completamente submissa, quebrada, que não contestava nada. Uma bonequinha sem vontade própria que ia criar o neto da forma que Helena determinasse. Ricardo via o estado da esposa e se sentia culpado, mas não o suficiente para fazer alguma coisa. Ele comprava presentes caros para Camila, como se uma bolsa de marca fosse resolver o trauma psicológico que ela estava vivendo. Olha, amor, comprei isso para você se animar. Camila olhava para a bolsa, para o Ricardo, e não sentia nada. Vazio total. Foi nesse contexto de prisão psicológica que chegou dezembro de 2023. Camila estava com 7 meses e meio de gravidez. A barriga enorme, as pernas inchadas, a mente destruída. E Helena decidiu que ia fazer a tradicional festa de Natal da família Oliveira, e que Camila e Ricardo tinham que estar lá, sem discussão. É a primeira vez que você vai participar da festa como parte oficial da família, Helena disse, com aquele sorriso falso. Você precisa estar impecável. Vou mandar uma pessoa arrumar seu cabelo e fazer sua maquiagem. E já escolhi o vestido que você vai usar. Nada muito chamativo, você não precisa chamar atenção, deixa isso para as pessoas importantes. Camila ouviu tudo aquilo e só assentiu. Nem tinha mais energia para brigar. No dia da festa, 23 de dezembro, véspera da véspera de Natal, Camila estava na frente do espelho deixando uma esteticista que Helena contratou mexer no seu cabelo e rosto. Ela olhava para o próprio reflexo e não se reconhecia. Quem era aquela mulher ali? Onde estava a Camila de 2 anos atrás, que sorria fácil, que tinha sonhos, que acreditava no amor? Ricardo entrou no quarto já pronto, com o terno escuro que a mãe escolheu para ele. Você está linda, amor. Camila não respondeu. Ele se aproximou, colocou a mão na barriga dela. Nosso filho vai nascer logo. Tudo vai melhorar, você vai ver. Camila continuou em silêncio, porque ela não acreditava mais em nada. Já não tinha esperança. Só tinha um vazio gelado dentro do peito onde antes tinha um coração. Eles chegaram na mansão de Helena às 19 horas. A festa já estava cheia. Quase 100 pessoas, todas ricas, todas elegantes, todas falsas. Camila entrou de mãos dadas com Ricardo, e imediatamente sentiu todos os olhares sobre ela. Não eram olhares de admiração. Eram olhares de julgamento, de curiosidade mórbida, de gente esperando para ver o show do desastre. Helena estava no centro da sala, linda e impecável num vestido vermelho bordô de veludo, cabelo prateado perfeito, joias de ouro pesadas no pescoço e nos pulsos. Ela viu Camila e Ricardo chegando, e acenou de longe. Meu filho, minha nora, venham, venham. Camila se forçou a sorrir. Ricardo a puxou pela mão através da multidão de convidados. Pessoas cumprimentavam eles, mas os cumprimentos eram gelados, mecânicos. Oi Camila, como vai a gravidez? Ai, que barrigão, quando é que nasce? Você está se sentindo bem? Todas perguntas vazias, feitas só por educação, porque ninguém ali se importava de verdade. A festa prosseguiu. Teve jantar formal com peru assado, farofa cara, saladas gourmet, vinhos importados. Camila comeu pouco porque não tinha fome, e porque sabia que Helena ia fazer algum comentário sobre ela se servir demais. Depois do jantar, teve música ao vivo, champanhe, conversas em grupinhos.
Camila estava sentada sozinha num canto quando uma prima de Ricardo se aproximou. Oi Camila, posso sentar? Camila fez que sim com a cabeça. A prima, uma mulher de uns 40 anos chamada Beatriz, sentou e ficou em silêncio por um momento antes de falar baixinho. Você precisa tomar cuidado com a Helena. Camila olhou para ela surpresa. Como assim? Beatriz olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Helena fez isso antes, com a primeira namorada séria que Ricardo teve há uns 10 anos. A menina chamava Tatiana. Eles namoraram por 3 anos, estavam até pensando em casar. Helena destruiu a vida dela. Espalhou mentiras horríveis, acusou a menina de ter roubado joias da casa, inventou que ela tinha casos com outros homens. Tatiana teve depressão severa e precisou se mudar para outro estado para recomeçar a vida. Camila sentiu um calafrio descer pela espinha. Por que você está me contando isso? Porque eu vejo o que Helena está fazendo com você, Beatriz disse, com uma expressão de piedade genuína nos olhos. Eu vejo você definhando mês após mês. E eu me sinto culpada de não ter te avisado antes. Helena é perigosa, Camila. Ela não vai parar até que você suma da vida de Ricardo, ou até que você vire uma bonequinha sem vontade própria que ela possa controlar para sempre. Mas o que eu posso fazer? Camila perguntou, sentindo a voz falhar. Eu estou grávida, eu não tenho dinheiro, eu não tenho para onde ir. Eu sei, Beatriz apertou a mão de Camila. Por isso eu não tenho resposta fácil. Só estou te alertando. Fique de olho, e quando chegar a hora de escolher entre ficar e preservar sua sanidade, escolhe você mesma. Sempre. Antes que Camila pudesse responder, Helena apareceu do nada, como sempre fazia. Beatriz, que conversa animada é essa? Camila, você está bem? Parece pálida. Beatriz se levantou rápido. Eu ia buscar mais champanhe. Com licença. E saiu correndo, deixando Camila sozinha com a sogra. Helena sentou no lugar que Beatriz tinha acabado de desocupar. Sobre o que vocês estavam conversando? Nada importante, Camila mentiu. Só conversa fiada. Helena não pareceu acreditar, mas deixou passar. Camila, eu preciso conversar com você sobre uma coisa séria. O tom dela mudou, ficou mais frio, mais cortante. Eu soube que você ligou para sua mãe semana passada e reclamou de mim. Camila sentiu o sangue gelar. Era verdade. Num momento de desespero, ela tinha ligado para a mãe e desabafado, chorando, contando sobre as humilhações. A mãe tinha ficado revoltada, mas o que ela podia fazer? Dona Marlene era costureira, não tinha poder, não tinha dinheiro, não tinha como ajudar a filha contra uma família rica como os Oliveira. Eu não reclamei, Camila tentou se defender. Eu só estava desabafando com minha mãe. Você falou mal de mim, Helena cortou, a voz baixa mas cheia de veneno. Você disse para sua mãe que eu sou controladora, que eu invado sua privacidade, que eu trato você mal. Helena, não me interrompe. Os olhos azuis de Helena estavam congelados como um lago no inverno. Você esqueceu de quem é que sustenta você? Quem paga o apartamento onde você dorme? Quem paga a comida que você come? Quem paga o médico que cuida de você e do bebê? Eu sei, mas você não sabe de nada. Helena se inclinou para a frente, o rosto a centímetros do de Camila. Você é uma menina pobre de bairro que deu sorte de conseguir se casar com meu filho. E agora você está grávida, e eu estou sendo obrigada a aceitar você na minha família. Mas não se engane, Camila. Eu tolero você, eu não gosto de você, eu nunca vou gostar de você, e se você continuar falando mal de mim, eu vou acabar com você. Entendeu? Camila estava tremendo. Queria gritar, queria chorar, queria sair correndo daquela casa e nunca mais voltar. Mas o bebê se mexeu dentro da barriga dela, e aquilo a puxou de volta para a realidade. Ela não podia fugir, não tinha como. Entendeu? Helena repetiu, a voz ainda mais baixa e perigosa. Entendi, Camila sussurrou. Ótimo. Helena se levantou, alisou o vestido vermelho, e voltou a sorrir como se nada tivesse acontecido. Agora vem comigo. Vou apresentar você para umas amigas minhas. E você vai sorrir e ser educada, entendeu? Camila se levantou com dificuldade por causa da barriga pesada e seguiu Helena através da sala. As pernas dela tremiam, o coração disparado, a vontade de vomitar quase incontrolável. Mas ela seguiu, porque não tinha escolha.
Helena a levou até um grupo de 4 mulheres ricas e velhas que estavam conversando perto da árvore de Natal gigantesca. Meninas, esta é Camila, a esposa do Ricardo. Camille. Ah, estas são minhas amigas mais próximas. As mulheres olharam para Camila com aquele mesmo olhar de julgamento que Camila já conhecia tão bem. Uma delas, uma senhora de cabelos completamente brancos e unhas vermelhas longas, olhou para a barriga de Camila e comentou: "Nossa, ela está enorme. Tem certeza que não é gêmeos?" "É só um bebê mesmo", Helena respondeu por Camila. Mas ela sempre foi meio largadona, então inchou muito na gravidez. Camila sentiu a raiva subindo, mas engoliu. Não disse nada. Outra mulher, mais nova, de uns 50 anos, perguntou: "E você estudou o quê, querida?" "Helena me disse que você não terminou faculdade." "Eu fiz 2 anos de pedagogia", Camila respondeu, tentando manter a voz firme. "Mas parei quando casei." "Ah, pedagogia", a mulher disse com um sorrisinho de desdém. "Que coisa mais simples." As outras riram. Não foi uma risada alta, foi aquela risada de desprezo abafada que pessoas ricas fazem quando querem humilhar alguém sem parecer que estão humilhando. Camila sentiu o rosto ficar vermelho de vergonha e raiva. Helena continuou: "Mas tudo bem, ela não precisa trabalhar. Ricardo ganha bem, e eu ajudo também. Ela só precisa cuidar do bebê quando nascer. Como uma boa mãe deve fazer", uma terceira mulher completou, olhando Camila como se estivesse avaliando um cavalo no leilão. "Você parece que tem quadris bons. Vai conseguir ter parto normal, ou vai precisar de cesárea?" Camila não acreditava no tipo de pergunta invasiva que aquelas mulheres estavam fazendo. "Eu, ainda não sei. Meu médico vai decidir mais perto da data. Cesárea dói menos, mas a recuperação é pior", outra mulher deu sua opinião não solicitada. "Mas você é jovem, vai se recuperar rápido. Só não pode descuidar do corpo depois. Homem não gosta de mulher largada." Helena riu. "Verdade. Ricardo merece uma esposa que se cuide." Foi nesse momento que algo dentro de Camila quebrou. Não foi dramático. Não teve música de fundo nem câmera lenta. Foi só um clique mental. Como quando você está segurando uma corda que está sendo puxada, e de repente você não aguenta mais e solta. Foi assim. Camila soltou. Ela olhou para Helena, para aquelas mulheres horríveis, para toda aquela festa falsa, e percebeu que não importava o quanto ela se esforçasse, ela nunca ia ser boa o suficiente para aquelas pessoas. Porque o problema não era com ela. O problema era com eles. Eles eram podres por dentro, e nenhuma riqueza do mundo ia mudar isso. "Com licença", Camila disse, a voz surpreendentemente calma. "Eu preciso ir ao banheiro." E ela se virou e saiu dali, deixando Helena e as amigas falando sozinhas. Camila foi até o banheiro, trancou a porta, se olhou no espelho, e finalmente chorou. Não foi um choro silencioso. Foi um choro desesperado, de quem está no limite, de quem não aguenta mais. Ela chorou até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até o corpo inteiro tremer. Quando finalmente conseguiu se acalmar um pouco, ela lavou o rosto com água gelada, tentou consertar a maquiagem que tinha borrado, e tomou uma decisão. Assim que o bebê nascesse, assim que ela se recuperasse do parto, ela ia embora. Não importava para onde, de volta para a casa dos pais, para a casa de alguma amiga, para um abrigo se fosse necessário. Mas ela ia sair daquela prisão, ia resgatar a própria sanidade antes que fosse tarde demais. Com essa decisão tomada, Camila se sentiu um pouquinho mais forte. Respirou fundo, abriu a porta do banheiro, e voltou para a sala da festa. Ricardo estava procurando por ela. "Amor, onde você estava? Minha mãe quer fazer um brinde." "Eu estava no banheiro", Camila disse. "Estou me sentindo meio enjoada. Você quer ir embora?" Por um momento, Camila pensou em dizer que sim, que queria ir embora agora, que não aguentava mais nem um segundo naquela casa. Mas ela sabia que se fizesse isso, Helena ia inventar que ela estava sendo dramática, que estava fazendo cena, que estava envergonhando Ricardo na frente da família. Então ela disse: "Não, está tudo bem. Vamos fazer esse brinde." Eles voltaram para a sala principal. Helena estava no centro, perto da árvore de Natal enorme, com uma taça de champanhe na mão. Todos os convidados estavam se reunindo ao redor dela. Alguém bateu numa taça com uma colher para chamar a atenção, e a conversa foi silenciando aos poucos.
Meus queridos, Helena começou com aquele sorriso falso e charmoso. Obrigada a todos por estarem aqui nessa noite tão especial. É sempre uma alegria reunir a família e os amigos mais próximos para celebrar o Natal. Aplausos educados, sorrisos forçados. Este ano foi um ano de mudanças para nossa família, Helena continuou, e Camila sentiu o estômago afundar porque sabia que ela ia falar sobre o casamento. Meu filho amado, Ricardo, se casou com Camila, e logo logo vamos receber um bebê na família. Mais aplausos, alguns olhares direcionados para Camila e Ricardo. Eu quero fazer um brinde, Helena ergueu a taça, e todos fizeram o mesmo. Um brinde à família Oliveira, que continua crescendo e prosperando. Um brinde ao meu neto que está para nascer. E um brinde especialmente ao Ricardo, meu filho precioso, que é e sempre será a razão da minha existência. Camila percebeu que Helena não tinha mencionado ela no brinde. Tinha falado do bebê, tinha falado de Ricardo, mas dela, a mãe que estava carregando aquele bebê há 7 meses e meio, nada. Como se ela não existisse. Como se fosse só um útero alugado. Saúde! Todos gritaram e beberam. Foi nesse momento que aconteceu. Uma das amigas de Helena, a senhora de unhas vermelhas, se aproximou de Camila com uma cara de falsa preocupação. Camila, querida, preciso te avisar de uma coisa. Do que? Camila perguntou, cansada demais para jogar os joguinhos sociais. Olha, eu não queria ter que falar isso, mas eu me sentiria muito mal se não falasse, a mulher começou, e Camila já sabia que vinha bomba. Eu soube por uma fonte confiável que você tem conversado com gente da imprensa sobre a família Oliveira. O que? Camila não entendeu. Eu nunca falei com imprensa nenhuma. Não adianta negar, querida, a mulher continuou, levantando a voz o suficiente para que as pessoas ao redor começassem a prestar atenção. Você foi vista em uma cafeteria na semana passada conversando com um homem que é jornalista conhecido. Você está vendendo informações da família em troca de dinheiro. Isso não é verdade. Camila sentiu o pânico tomando conta. Eu não conheço jornalista nenhum. Eu não fui em cafeteria nenhuma semana passada. Mas a semente já tinha sido plantada. As pessoas começaram a sussurrar. Olhares acusatórios se voltaram para Camila. Helena se aproximou com uma expressão de choque e decepção perfeitamente encenada. Camila, isso é verdade? Helena perguntou, a mão no peito como se estivesse profundamente ferida pela traição. Não, Camila gritou, e o desespero na voz dela era real. Eu juro que não fiz nada disso. Isso é mentira. Mas a Rosângela viu você, Helena apontou para a mulher de unhas vermelhas. Você está chamando minha amiga de mentirosa? Eu não sei o que ela viu, mas não fui eu. Camila estava tremendo, as lágrimas voltando. Por favor, vocês têm que acreditar em mim. Ricardo estava parado ali, olhando de uma mulher para outra como uma bola de ping-pong, completamente perdido sobre em quem acreditar. Mãe, será que não foi engano? Será que a Rosângela confundiu? Não foi engano, Rosângela disse, firme. Eu vi ela claramente, mesma cara, mesmo cabelo, mesma barriga de grávida enorme. A humilhação pública estava acontecendo, e Camila não conseguia fazer nada para se defender. Porque quando você é pobre e está numa sala cheia de gente rica, a palavra dele sempre vale mais que a sua, não importa quantas vezes você diga a verdade. Helena se virou para Ricardo. Filho, eu acho melhor você levar sua esposa para casa. Ela está causando um constrangimento. E foi aí que Camila entendeu. Aquilo tudo era armação. Helena tinha pedido para a amiga mentir só para ter uma desculpa para humilhá-la publicamente e expulsá-la da festa. Era uma armadilha perfeita. E ela tinha caído. Eu não vou sair daqui como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Camila gritou, a voz saindo mais alta do que ela pretendia. Eu não fiz nada. Vocês estão inventando mentiras para me destruir. Agora, além de traidora, você é mal educada, Helena disse, a voz fria como gelo. Está gritando na minha casa, na minha festa, na frente dos meus convidados. Porque você está me acusando de coisas que eu não fiz. Camila estava perdendo o controle, mas não conseguia parar. Meses e meses de humilhação engolida estavam explodindo de uma vez. Você me odeia desde o primeiro dia. Você nunca me deu uma chance. Você me trata como lixo, você me controla, você me humilha, e agora você está inventando mentiras para me expulsar. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto.
100 pessoas olhando para aquela cena. A nora grávida gritando acusações para a sogra respeitada. Camila sabia como aquilo ia parecer para eles. Ela ia ser a louca, a descontrolada, a que perdeu a cabeça. Helena deixou 2 segundos de silêncio dramático antes de responder, e quando respondeu, a voz dela estava calma, controlada, o que fazia Camila parecer ainda mais histérica em comparação. Camila, você está grávida e claramente muito estressada. Eu vou perdoar essas palavras horríveis que você acabou de dizer porque eu sei que você não está no seu estado normal. Mas eu acho melhor você ir para casa descansar. Eu não quero seu perdão, Camila gritou. Eu quero que você pare de mentir. Eu quero que você assuma que você me odeia e que está tentando me destruir. Ricardo, controla sua esposa, Helena disse para o filho, ainda mantendo aquele tom calmo e condescendente que fazia Camila parecer uma maluca. Ricardo finalmente se mexeu, pegou Camila pelo braço. Amor, vamos para casa. Você está se alterando demais. Não é bom para o bebê. Me solta. Camila tentou se soltar, mas Ricardo segurou firme. E foi aí que Helena falou as palavras que abriram esse vídeo. As palavras que mudaram tudo. Você vai sair dessa casa hoje mesmo. Não importa se está grávida, não importa se é Natal, não importa se você não tem para onde ir. Você não faz mais parte desta família. O dedo de Helena apontava para Camila como uma arma. Os olhos azuis da sogra estavam cheios de um ódio tão puro e destilado que chegava a dar medo. Era como se uma máscara tivesse caído e Helena finalmente estivesse mostrando quem ela realmente era por baixo de toda aquela elegância falsa. Você quer saber a verdade, Camila? Helena continuou, dando um passo em direção à nora, que recuou instintivamente. Eu vou te contar a verdade já que você quer tanto. Eu odeio você, eu te odeio desde o primeiro segundo que te vi. Você é uma intrusa, uma aproveitadora, uma vagabunda de bairro pobre que engravidou do meu filho de propósito para arrancar dinheiro desta família. Mãe, Ricardo tentou interromper, mas Helena ergueu a mão mandando ele calar a boca. Você acha que eu sou idiota, Camila? Você acha que eu não vi seu plano? Se casar com Ricardo, ter um filho, e garantir sua vida de princesa sem nunca ter que trabalhar. Pois eu vou te falar uma coisa, enquanto eu estiver viva, você não vai ter sossego. Eu vou tornar sua vida um inferno todos os dias. E sabe por quê? Porque eu posso. Porque tudo que você tem é meu. O apartamento é meu, o dinheiro é meu, a comida que você come é minha. Até a roupa que você está usando agora foi o que comprei. Helena puxou o colar de ouro do próprio pescoço e jogou no chão com força. Quer saber? Pega esse colar e vende. Compra passagem de ônibus para você voltar para o buraco de onde veio. Porque você não é bem-vinda aqui. Nunca foi e nunca vai ser. Camila estava congelada, as lágrimas descendo silenciosamente pelo rosto. Ao redor, os convidados olhavam horrorizados para a cena. Algumas mulheres com as mãos na boca, alguns homens desconfortáveis mexendo no copo de bebida, ninguém sabendo o que fazer ou dizer. E você? Helena se virou para Ricardo, o dedo agora apontando para o filho. Você é uma decepção. Seu pai deve estar se revirando no túmulo vendo o tipo de mulher que você escolheu. Uma qualquer que você conheceu numa loja de shopping. Isso é o que você acha que merece? Isso é o padrão baixo a que você se rebaixou? Mãe, para. Ricardo finalmente encontrou a voz, mas ela era fraca, trêmula. Você está exagerando. Exagerando. Helena deu uma risada amarga. Eu estou sendo educada demais. Porque o que eu realmente queria era pegar essa aí pelo braço e jogar ela porta afora na rua, onde é o lugar dela. Foi nesse momento que a prima Beatriz, a mesma que tinha alertado Camila mais cedo, finalmente se pronunciou. Helena, chega. Você passou dos limites. A menina está grávida, pelo amor de Deus. Você fica calada, Beatriz. Helena rosnou. Isso não é da sua conta. É da conta de todo mundo aqui, Beatriz rebateu, e sua coragem fez com que mais algumas pessoas começassem a murmurar concordando. Você está humilhando uma mulher grávida na frente de 100 pessoas. No Natal, você acha que isso é comportamento de cristã? Você acha que isso é comportamento de alguém que se diz de família tradicional? O rosto de Helena ficou vermelho de raiva. Saia da minha casa. Você também, Beatriz. Sai daqui agora. Eu já estou indo, Beatriz disse, pegando a bolsa.
E vou levar Camila comigo. Vem, querida. Ela estendeu a mão para Camila. Mas antes que Camila pudesse se mexer, Helena bloqueou o caminho. Ela não vai a lugar nenhum com você. Ela é casada com meu filho. Ela fica aqui até eu decidir o que fazer com ela. Helena, você enlouqueceu? Beatriz estava chocada de verdade agora? Você não é dona da Camila. Ela não é sua propriedade. Tudo que ela tem é meu. Helena gritou de volta. Inclusive a criança que ela está carregando na barriga. Esse bebê é um Oliveira, não um Ribeiro de merda. E eu vou garantir que esse bebê seja criado da forma certa, longe da influência dessa família de pobretões. Foi aí que Camila sentiu algo se romper dentro dela. Não foi a bolsa, não foi o bebê. Foi a última gota de dignidade que ela ainda tinha guardada. Ela ergueu a cabeça, encarou Helena nos olhos, e falou com uma voz que surpreendeu até ela mesma de tão firme que saiu. Você pode ficar com tudo. Pode ficar com o apartamento, com o dinheiro, com as roupas, com as joias. Eu não quero mais nada que venha de você. Mas esse bebê aqui, Camila colocou as duas mãos na barriga, é meu. É meu filho, e você nunca, nunca, vai colocar a mão nele. Pode escrever isso. O silêncio que se seguiu foi tenso, perigoso. Helena e Camila se olhavam como duas gladiadoras antes da luta final. E então Helena sorriu, mas não foi um sorriso de alegria. Foi um sorriso de guerra declarada. Veremos, querida, veremos. Camila se virou para Ricardo uma última vez. Ou você vem comigo agora, ou nosso casamento acabou. Ricardo olhou para a mãe, olhou para a esposa, e ficou parado ali, sem conseguir se mexer, sem conseguir escolher, completamente paralisado. E Camila teve sua resposta. Adeus, Ricardo. Ela virou as costas, pegou a mão que Beatriz ainda estendia, e as duas mulheres saíram daquela sala, daquela mansão, daquela família doente. Atrás delas, ouviam Helena gritando, Ricardo tentando acalmar a mãe, convidados comentando chocados. Mas Camila não olhou para trás. Ela olhou apenas para frente, para o portão da mansão, para a rua escura lá fora, para a liberdade que ela finalmente tinha conquistado, mesmo que tenha custado tudo. Beatriz colocou Camila no carro dela e dirigiu em silêncio por alguns minutos antes de perguntar: para onde eu te levo? Para a casa da minha mãe, Camila disse, a voz cansada, quebrada, mas aliviada. No bairro Novo Horizonte. Eu vou te passar o endereço. Foram 40 minutos de viagem até chegarem na casa simples de Dona Marlene e seu José. Quando Camila bateu na porta, já passava de meia-noite. Dona Marlene abriu a porta de camisola, os olhos inchados de tanto chorar, porque uma mãe sempre sabe quando a filha está em perigo. Minha filha. Dona Marlene puxou Camila para um abraço apertado. Minha filha, o que aconteceu? E Camila, finalmente em casa, finalmente em segurança, finalmente nos braços de alguém que amava ela de verdade, desabou. Chorou tudo que tinha segurado nos últimos meses. Chorou pela humilhação, pela dor, pela solidão, pelo casamento destruído, pelo sonho desfeito. Chorou até não ter mais lágrimas, até a voz sumir, até o corpo inteiro tremer de exaustão. Dona Marlene a levou para dentro, para o quartinho pequeno que Camila tinha dividido com os irmãos na infância. A cama era de solteiro, o colchão era velho, tinha rachadura na parede. Mas era mais confortável do que qualquer colchão king size do apartamento de luxo, porque aquele lugar tinha amor de verdade. Dorme, minha filha, Dona Marlene disse, cobrindo Camila com um cobertor de algodão puído mas limpo e cheiroso. Amanhã a gente conversa. Agora você precisa descansar. Camila fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, dormiu a noite inteira sem ter pesadelos. Você está sentindo a angústia de Camila neste momento? A sensação de estar completamente presa numa situação sem saída, mas finalmente encontrar a coragem de quebrar as correntes, mesmo grávida, mesmo sem ter nada. Então me diz nos comentários, se você estivesse no lugar dela, você teria tido a coragem de e sair naquela noite, ou o medo de ficar sem nada teria te segurado na prisão de ouro. Não há julgamento aqui, porque quando a injustiça te esmaga e você tem um filho a caminho, sobrevivência é a única lei. Deixa sua resposta honesta nos comentários, porque eu quero saber o que você pensa sobre esse dilema impossível.
E se você está gostando dessa história e quer saber como Camila se vingou de Helena de uma forma que ninguém esperava, continua aqui comigo porque a reviravolta está chegando. Os próximos dias na casa de Dona Marlene foram de recuperação física e emocional para Camila. Ela dormia muito, comia a comida caseira simples mas gostosa que a mãe fazia, e aos pouquinhos ia voltando a ser gente de novo. A família de Camila não tinha dinheiro, mas tinha algo que a família Oliveira nunca teve: humanidade. Ricardo ligou 63 vezes nos primeiros 3 dias. Camila não atendeu nenhuma. Ele mandou mensagens de texto intermináveis implorando perdão, dizendo que amava ela, que ia resolver tudo, que a mãe dele tinha exagerado mas que ia mudar. Mentiras. Todas mentiras. No 4º dia, Ricardo apareceu pessoalmente na porta da casa de Dona Marlene. Seu José atendeu e quase bateu a porta na cara dele. Minha filha não quer falar com você. Vai embora. Por favor, seu José, Ricardo implorou. Eu só quero conversar 5 minutos com ela. Só 5 minutos. Camila ouviu a conversa de dentro do quarto e resolveu descer. Não porque queria voltar com ele, mas porque precisava deixar bem claro que tinha acabado. Ela desceu as escadas devagar por causa da barriga pesada, e encarou o marido ali na porta. Ricardo estava com olheiras fundas, barba por fazer, roupas amassadas. Parecia que não dormia há dias. Camila, por favor, me perdoa. Eu fui um covarde. Eu devia ter te defendido. Eu devia ter colocado minha mãe no lugar dela. Devia, Camila concordou, a voz sem emoção. Mas não fez. E não é a primeira vez. Foram meses, Ricardo. Meses dela me destruindo enquanto você ficava ali parado assistindo. Eu sei, Ricardo passou a mão pelo cabelo desesperado. Mas agora vai ser diferente. Eu conversei com minha mãe. Ela prometeu que vai respeitar você. Ela prometeu que não vai mais se intrometer. Camila deu uma risada sem humor. Sua mãe prometeu, e você acredita? Depois de tudo, ela chorou. Camila, Ricardo disse, como se isso significasse alguma coisa. Ela chorou e disse que exagerou, que estava estressada com a festa e perdeu a cabeça. Ela te manipulou de novo, Camila apontou. Ela está fazendo exatamente o que sempre fez. Chora, promete, e depois continua fazendo a mesma coisa. E você cai toda vez. Volta para casa comigo, Ricardo implorou, dando um passo para frente. Por favor, nosso filho precisa de um pai. Você precisa de mim, eu não preciso de você, Camila disse, e foi libertador falar aquilo em voz alta. Eu achava que precisava. Eu achava que não ia conseguir sobreviver sozinha. Mas sabe o que eu descobri nesses últimos dias? Eu sou mais forte do que imaginava. E nosso filho vai ter um pai, mas vai ser um pai que vem visitar, não um pai que mora com a gente numa casa onde a avó dele controla cada segundo da nossa vida. Camila, acabou, Ricardo. Nosso casamento acabou. Eu vou entrar com pedido de divórcio. Você pode ter contato com o bebê quando ele nascer, mas eu não quero mais nada com você ou com sua família. Ricardo ainda tentou argumentar por mais alguns minutos, mas Camila já tinha tomado a decisão. Seu J.O.S. é acento agudo, vendo que o genro não ia desistir fácil, literalmente fechou a porta na cara dele e trancou. Dentro da casa, Camila sentou no sofá velho da sala e sentiu um alívio enorme. Estava oficialmente acabado. Ela era livre, mas a liberdade veio com preocupações práticas. Camila não tinha dinheiro nenhum. Literalmente R$0. Tudo que ela tinha usado nos últimos meses tinha sido pago por Helena ou Ricardo. Ela precisava urgentemente de um emprego, mas quem ia contratar uma mulher grávida de 8 meses prestes a ter bebê? Dona Marlene, percebendo a angústia da filha, sentou do lado dela. Minha filha, para de se preocupar com dinheiro agora. A gente dá um jeito. Você vai ter o bebê, vai se recuperar, e aí sim a gente vê o que fazer. Mas mãe, eu não quero ser peso para vocês, Camila disse. Vocês já mal conseguem com as contas de vocês. Você nunca vai ser peso, Camila. Seu José falou do outro lado da sala onde ele estava consertando um rádio velho. Você é nossa filha. E filha sempre tem lugar na casa dos pais, não importa o que. Naquela noite, Beatriz, a prima de Ricardo que tinha ajudado Camila a sair da festa, apareceu na casa trazendo algumas coisas para o bebê. Fraldas, roupinhas, mamadeiras. Eu sei que você deve precisar, ela disse.
Muito obrigada, Beatriz, Camila agradeceu sinceramente. Você não precisava. Eu sei, mas eu quis. Beatriz se sentou na mesa pequena da cozinha e aceitou o café que Dona Marlene ofereceu. Camila, eu preciso te contar uma coisa. O que foi? Depois que você saiu da festa naquela noite, a Helena continuou descontrolada. Ela xingou mais algumas pessoas, expulsou mais meia dúzia de convidados que tinham ficado do seu lado, fez um escândalo. E no outro dia, quando acordou e percebeu o estrago que tinha feito, ela entrou em pânico. Por quê? Camila não estava entendendo. Porque metade das pessoas que estavam naquela festa são sócias dela nos negócios, ou são da alta sociedade de Goiânia que ela precisa impressionar para manter o status. E ela fez papel de louca na frente de todo mundo. O vídeo da briga vazou. Que vídeo? Alguém filmou. Beatriz pegou o celular e mostrou. Era um vídeo granulado, filmado de longe, mas dava para ver e ouvir perfeitamente Helena gritando aquelas coisas horríveis para Camila. Viralizou nos grupos de WhatsApp da elite de Goiânia. Todo mundo está comentando. Camila assistiu ao vídeo e sentiu um misto de vergonha por estar ali sendo humilhada, mas também uma satisfação estranha de ver que Helena tinha se exposto. E tem mais, Beatriz continuou. Algumas pessoas que estavam na festa começaram a comentar que a Helena sempre foi assim. Que ela já fez isso com outras pessoas. Que ela é conhecida por ser cruel e controladora. A reputação dela está sendo destruída. Bom, Camila disse, e não sentiu nenhum pingo de pena. Mas tem um problema, Beatriz fez uma pausa. A Helena está espalhando para todo mundo que você roubou joias dela. Que você fugiu da festa com um colar de diamantes que valia 50 mil reais. O que? Camila sentiu o sangue gelar. Isso é mentira. Eu não roubei nada. Eu sei que é mentira, Beatriz disse calmamente. Mas ela está espalhando, e algumas pessoas estão acreditando. Ela até registrou boletim de ocorrência contra você. Camila não conseguia acreditar. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de ter sido expulsa, mesmo estando grávida e morando num barraco, Helena ainda estava perseguindo ela. Ela não vai parar, Camila, Beatriz disse. A expressão séria. Ela vai tentar te destruir completamente. Vai inventar mais mentiras, vai tentar te processar, vai fazer tudo para garantir que você nunca tenha paz. Mas por quê? Camila não entendia tanta maldade. Eu já saí da vida dela. Eu não quero mais nada com ela ou com o Ricardo. Por que ela não me deixa em paz? Porque ela não aguenta perder, Beatriz explicou. Na cabeça dela, você desafiou ela. Você falou de volta. Você saiu da casa dela por vontade própria em vez de implorar perdão. E isso é inaceitável para o ego dela. Então ela precisa te destruir para provar para ela mesma que ainda está no controle. Seu José, que tinha ouvido a conversa toda, falou firme. Então vamos arrumar um advogado. Vamos processar ela de volta. Isso que ela está fazendo é crime. É difamação. Advogado custa caro, pai, Camila disse, desanimada. A gente não tem dinheiro para isso. Existe advogado público, seu José insistiu. Defensoria pública. A gente vai atrás dos direitos da minha filha. Foi então que Beatriz disse algo que mudaria completamente o rumo dessa história. Camila, eu conheço um advogado que talvez possa te ajudar. Ele se chama Dr. Henrique Moreira. Ele é especialista em direito de família e direito trabalhista. E tem um histórico de pegar casos de pessoas que foram abusadas por famílias ricas e poderosas. Mas ele deve cobrar uma fortuna, Camila disse. Deixa eu ligar para ele primeiro. Beatriz pegou o telefone. Ele me deve um favor. Vou explicar a situação e ver se ele aceita te receber pelo menos para uma consulta. Beatriz fez a ligação ali mesmo, na cozinha simples de Dona Marlene. Conversou por uns 10 minutos explicando o caso. Quando desligou, ela estava sorrindo. Ele quer conversar com você. Amanhã, no escritório dele. Ele disse que a consulta inicial é gratuita. No dia seguinte, Camila pegou 2 ônibus para chegar no centro de Goiânia, onde ficava o escritório do Dr. Henrique. Ela estava nervosa. Não costumava lidar com advogados. Na cabeça dela, advogado era coisa de gente rica. O escritório era num prédio comercial antigo, mas bem cuidado. Nada muito luxuoso, mas profissional. A secretária foi simpática e mandou Camila entrar direto.
Dr. Henrique Moreira tinha uns 55 anos, cabelo grisalho, óculos de grau, expressão séria mas não fria. Ele apontou para a cadeira na frente da mesa dele. Senta, por favor. Você é a Camila? Sou. Obrigada por me receber, doutor. Pode me chamar de Henrique, ele disse, pegando uma caneta e um bloco de anotações. Beatriz me contou um pouco do seu caso por telefone, mas eu quero ouvir de você. Conta tudo desde o começo. Não pula nenhum detalhe. E Camila contou tudo. Desde o dia que conheceu Ricardo, passando pelo namoro, pelo casamento, pelas humilhações de Helena, pelo controle financeiro, pelas invasões de privacidade, pela acusação falsa na festa, pela expulsão grávida. Henrique anotava tudo, fazendo perguntas específicas de vez em quando. Quando Camila terminou de falar, já tinha se passado quase 1 hora. Henrique ficou em silêncio por um momento analisando as anotações. Então ele olhou para ela e disse algo que Camila não esperava. Você tem um caso fortíssimo. Contra o Ricardo e contra a Helena. Como assim? Vamos por partes. Henrique começou a explicar. Primeiro, o apartamento onde você morava. Você disse que era presente da Helena para vocês depois do casamento, certo? Certo. Mas vocês moraram lá como casal por quanto tempo? 10 meses. E durante esses 10 meses, vocês pagavam aluguel para ela? Não, ela disse que era presente. Então legalmente, aquele apartamento se tornou residência conjugal de vocês. E quando a Helena invadia sem autorização, ela estava cometendo violação de domicílio. Mesmo sendo a dona do imóvel, ela não pode entrar sem autorização dos moradores. Camila estava começando a entender aonde ele queria chegar. Segundo, Henrique continuou, o controle financeiro que ela exercia sobre vocês. O Ricardo trabalhava na empresa da família, mas o salário era controlado pela mãe. Isso é altamente irregular. Ricardo é maior de idade, é funcionário registrado, tem direito ao próprio dinheiro. O que Helena fazia era abuso econômico. Abuso econômico? Sim, é quando alguém usa o dinheiro como forma de controlar outra pessoa. É uma forma de violência. Não física, mas violência mesmo assim. Camila nunca tinha pensado nesses termos, mas fazia sentido. Terceiro, Henrique fez uma pausa, a expressão ficando mais séria. A acusação falsa de roubo. Isso é crime gravíssimo. Se ela registrou boletim de ocorrência falso, isso é crime contra a honra, difamação, e pode ser considerado denunciação caluniosa. Ela pode ser processada criminal e civilmente por isso. Mas ela é rica, Camila disse, desanimada. Ela tem dinheiro para pagar os melhores advogados. Eu não tenho como competir com isso. Henrique se inclinou para a frente, os olhos fixos nos de Camila. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não pego casos por dinheiro. Eu pego casos porque acredito na justiça. E o seu caso, Camila, é exatamente o tipo de injustiça que me deixa com raiva. Mulher rica abusando de poder contra mulher pobre e grávida? Isso me dá nos nervos. Então o senhor vai me representar? Sim, e vou fazer de graça. Pro bono, como a gente chama. Camila sentiu as lágrimas brotando de novo, mas dessa vez eram lágrimas de esperança. Doutor Henrique, eu não sei como agradecer. Você agradece me ajudando a construir o caso mais forte possível contra ela, Henrique disse. Você tem provas de alguma coisa? Mensagens de texto da Helena sendo abusiva? E-mails? Gravações? Testemunhas? Eu tenho algumas mensagens. Camila pegou o celular. E o vídeo da festa que viralizou. Ótimo. Manda tudo para o meu e-mail. Henrique anotou o endereço. E quero que você faça uma lista de todas as pessoas que testemunharam abusos. Familiares, amigos, funcionários da casa da Helena, qualquer um. E quanto ao boletim de ocorrência falso? Camila perguntou. Deixa comigo. Eu vou responder oficialmente à acusação mostrando que é mentira. E depois vamos virar o jogo e processar ela por denunciação caluniosa. Camila estava começando a sentir algo que não sentia há muito tempo, esperança de que talvez, só talvez, a justiça fosse possível. Mas tem uma coisa que você precisa saber, Camila, Henrique advertiu. Isso vai ser uma guerra longa. Helena não vai desistir fácil. Ela vai contratar os advogados mais caros, vai tentar te intimidar, vai usar todos os recursos que tem. Você precisa estar preparada psicologicamente para isso.
Eu estou, Camila disse, e pela primeira vez em meses, ela sentia que estava falando a verdade. Eu não tenho mais nada a perder. Ela já me tirou tudo. A única coisa que me resta é minha dignidade e meu filho. E eu vou lutar por isso. Ótimo, Henrique sorriu pela primeira vez. Então vamos começar. Camila saiu daquele escritório sentindo que finalmente tinha encontrado um aliado. Alguém que acreditava nela, que não ia desistir, que sabia como enfrentar gente como Helena. Nos dias seguintes, Henrique começou a montar o processo. Pediu documentos, coletou provas, fez uma lista de testemunhas para serem chamadas. E então, uma semana depois da consulta inicial, ele ligou para Camila com uma notícia. Camila, eu fiz uma investigação prévia sobre a família Oliveira. Sobre o espólio do falecido Antônio Oliveira, marido da Helena e pai do Ricardo. E tem algo muito estranho. O testamento original que foi registrado em cartório em 2019 quando Antônio morreu é diferente de um outro documento que eu encontrei nos arquivos do escritório de advocacia que cuidava dos negócios dele. Como assim diferente? O testamento registrado dizia que metade da fortuna ficava para Helena administrar, e a outra metade seria de Ricardo quando ele se casasse e tivesse filhos. Mas o documento original que eu achei, datado de apenas 2 meses antes da morte de Antônio, dizia outra coisa. Camila sentiu o coração acelerar. O que dizia? Dizia que se Ricardo se casasse e tivesse um filho, a parte dele da herança deveria ser colocada em nome da esposa dele, não do Ricardo. E mais, dizia que Helena deveria ser removida da administração dos negócios assim que Ricardo tivesse um herdeiro. O que? É isso mesmo que você ouviu. Antônio Oliveira, antes de morrer, deixou um testamento determinando que Helena perderia o controle da empresa assim que Ricardo se casasse e tivesse um filho. E mais, metade da fortuna deveria ir direto para a esposa de Ricardo, não para o próprio Ricardo. Mas por quê? Eu não sei os motivos dele. Talvez ele desconfiasse que Helena ia controlar Ricardo para sempre. Talvez ele quisesse garantir que a nora tivesse independência financeira. O ponto é, esse testamento nunca foi executado. Ele foi escondido, e o que foi registrado foi uma versão alterada que mantinha Helena no poder. Camila estava processando a informação. Então Helena falsificou o testamento? Eu não posso afirmar isso ainda sem mais provas. Mas com certeza ela escondeu a existência do testamento real. E isso é crime. Quanto dinheiro a gente está falando, Dr. Henrique? Henrique fez uma pausa antes de responder. A fortuna da família Oliveira é estimada em cerca de 20 milhões de reais. Metade disso, 10 milhões, seriam seus. Mas houve 5 anos de rendimentos e lucros dos negócios. Fazendo as contas por alto, você seria legalmente herdeira de pelo menos 12 a 15 milhões de reais. Camila precisou se sentar. As pernas dela falharam. 12 a 15 milhões de reais. Ela que nunca tinha tido nem 10 mil reais na conta. Mas tem mais, Henrique disse. Eu fiz uma auditoria preliminar nos negócios da família, e descobri que Helena desviou cerca de 3 milhões de reais da empresa para contas pessoais nos últimos 2 anos. Se isso for comprovado, é crime de apropriação indébita. Ela pode ir presa. Camila mal conseguia falar. Doutor Henrique, o que a gente faz agora? Agora a gente prepara o processo mais devastador que Helena Santos Oliveira já viu na vida dela. E a gente vai recuperar o que é seu por direito. Mas antes, preciso te perguntar uma coisa. Você quer ir até o fim? Porque não tem volta. Se a gente começar isso, vira guerra total. Camila pensou em tudo que Helena tinha feito com ela. Em todas as humilhações, em todo o controle, em toda a crueldade. Pensou na noite da festa. No dedo apontado, nas palavras venenosas. Pensou no bebê que estava crescendo dentro dela e que merecia uma vida melhor. Eu quero ir até o fim, Camila disse, a voz firme e decidida. Eu quero justiça. E eu quero que ela pague por tudo que fez. Então prepara o coração, Henrique disse. Porque daqui a alguns dias, a vida da Helena vai virar do avesso. E foi exatamente isso que aconteceu. 15 dias depois, no começo de janeiro de 2024, Henrique entrou com um processo na justiça. Não foi um processo simples.
Foi um processo múltiplo que incluía anulação do testamento registrado, reconhecimento do testamento original, ação de reparação de danos morais contra Helena por abuso psicológico e difamação, ação de apropriação indébita contra Helena pelos 3 milhões desviados, e ação trabalhista contra a empresa da família por salário retido irregularmente de Ricardo. O processo caiu como uma bomba na alta sociedade de Goiânia. O advogado que representava Helena, um homem arrogante de uns 60 anos, ficou vermelho de raiva quando recebeu a intimação. Isso é um absurdo. Uma favelada tentando roubar a herança de uma família tradicional. Mas Henrique era bom no que fazia. Muito bom, ele tinha todas as provas. Tinha o testamento original autenticado. Tinha extratos bancários mostrando os desvios. Tinha mensagens de Helena sendo abusiva. Tinha o vídeo da festa. Tinha lista de testemunhas incluindo empregados que trabalharam na casa de Helena e viram os abusos. Tinha documentos comprovando que Ricardo nunca teve acesso ao próprio salário. A primeira audiência foi marcada para fevereiro. Camila estava com 8 meses e meio de gravidez, quase explodindo, mas ela fez questão de ir. Henrique tentou convencê-la a não ir por causa da saúde, mas ela insistiu. Eu preciso estar lá, eu preciso olhar na cara dela. No dia da audiência, Camila chegou no fórum com a mãe ao lado. Ela estava com um vestido simples de gestante azul marinho, cabelo preso em um rabo de cavalo, sem maquiagem. A simplicidade dela contrastava brutalmente com Helena, que chegou toda produzida com advogados caros ao redor. Quando Helena viu Camila, o ódio nos olhos dela era palpável. Mas Camila não desviou o olhar. Ela encarou a sogra de frente, sem medo, porque agora ela tinha a verdade do lado dela. A audiência foi tensa. O juiz, um homem sério de uns 50 anos, ouviu ambos os lados. O advogado de Helena tentou argumentar que o testamento original era falso, que tinha sido forjado. Mas Henrique apresentou laudos de peritos grafotécnicos comprovando que a assinatura de Antônio Oliveira era autêntica. Apresentou também o depoimento de um dos advogados que tinha ajudado Antônio a fazer o testamento, que confirmou que aquela era a versão real. Quando chegou a hora de Helena depor, ela tentou manter a compostura. Sentou na cadeira de frente para o juiz com a postura ereta e arrogante de sempre. Mas quando Henrique começou a fazer as perguntas, ela foi se desmoronando. Senhora Helena, a senhora tinha conhecimento do testamento original feito pelo seu falecido marido em agosto de 2019? Não, eu não sabia de testamento nenhum além do que foi registrado, Helena mentiu. Então como a senhora explica esta mensagem de e-mail? Henrique mostrou um print, enviada pela senhora para o advogado da família em outubro de 2019, 2 meses após a morte do seu marido, onde a senhora diz, e cito, precisamos garantir que o testamento antigo nunca seja encontrado. Registra só a versão que conversamos. Fim da citação. Como a senhora explica isso? Helena empalideceu. Isso deve ser mal entendido. Eu não me lembro de ter mandado isso. Mas é seu e-mail, senhora Helena. Temos os metadados comprovando. Foi aí que a advogada de defesa de Helena pediu um intervalo. A máscara estava caindo, e todo mundo na sala podia ver. A audiência foi retomada depois de 15 minutos. Henrique continuou apresentando provas. Extrato bancário mostrando transferências suspeitas de 3 milhões de reais da conta da empresa para contas pessoais de Helena. Depoimento de um contador que tinha trabalhado na empresa e tinha sido demitido quando questionou essas transferências. Mensagens de WhatsApp de Helena ameaçando Camila e controlando cada detalhe da vida dela. E então Henrique jogou a bomba final. Meritíssimo, eu gostaria de chamar ao depoimento o senhor Ricardo Oliveira. Ricardo estava na sala. Ele tinha sido intimado como testemunha. Quando ouviu seu nome, ele ficou branco como papel. Levantou devagar e foi até o banco das testemunhas. Ele evitava olhar tanto para a mãe quanto para Camila. Senhor Ricardo, Henrique começou, o senhor trabalhava na empresa da família, correto? Sim, e qual era seu salário mensal? 15 mil reais. E o senhor tinha acesso direto a esse dinheiro? Ricardo hesitou. Não diretamente. Como assim não diretamente? Minha mãe administrava. Ela me dava uma quantia mensal. Quanto? 3 mil reais. Um murmúrio percorreu a sala. 15 mil de salário, mas só recebia 3 mil. E o resto do dinheiro? Henrique perguntou.
Minha mãe dizia que estava investindo para mim. O senhor tem comprovantes desses investimentos? Não. O senhor pediu esses comprovantes alguma vez? Pedi, mas minha mãe disse que não era necessário, que eu confiasse nela. Henrique se virou para o juiz. Meritíssimo, isso é prova clara de apropriação indébita. O senhor Ricardo trabalhava, mas nunca teve acesso ao próprio dinheiro. A mãe dele roubava 12 mil reais por mês do salário do próprio filho. Helena explodiu. Eu não roubava. Eu estava guardando para ele. Ordem, o juiz bateu o martelo. Senhora Helena, a senhora só fala quando for perguntada. Mas o estrago já estava feito. Helena tinha perdido a compostura na frente do juiz. Sua defesa estava desmoronando. A audiência durou mais de 4 horas. No final, o juiz anunciou que ia analisar todas as provas e daria a sentença em 30 dias. Mas todo mundo que estava naquela sala sabia qual ia ser o resultado. A verdade tinha vindo à tona, e Helena estava acabada. Camila saiu do fórum exausta mas aliviada. Dona Marlene segurou o braço dela para ajudá-la a andar. Foi muito para um dia só, minha filha. Vamos para casa. Elas estavam descendo a escadaria do fórum quando Helena saiu correndo atrás. Camila, espera. Camila se virou. Helena estava sozinha. Os advogados tinham ido embora. Ricardo não estava com ela. Ela estava apenas, uma mulher velha e desesperada correndo atrás de alguém. O que você quer? Camila perguntou, cansada. Helena parou na frente dela, ofegante. Eu quero conversar. Por favor, só 5 minutos. Não tem nada para conversar. Tem sim, Helena gritou, e então se controlou, baixando a voz. Por favor, me escuta. Eu sei que eu exagerei. Eu sei que eu fui dura demais com você. Mas eu posso mudar. A gente pode resolver isso sem tribunal. Como? Camila cruzou os braços. Eu te dou 1 milhão de reais, Helena disse, desesperada. 1 milhão de reais agora, você retira o processo, e a gente esquece tudo isso. Camila olhou para aquela mulher que tinha tornado sua vida um inferno, e sentiu pena. Não perdão, mas pena. Porque Helena estava tão desesperada que estava tentando comprar o silêncio dela. Não, Camila disse simplesmente. 2 milhões. Eu te dou 2 milhões. Você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Helena, você não entendeu. Não é sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. É sobre justiça. É sobre você pagar pelo que fez. E nenhuma quantidade de dinheiro vai mudar isso. Helena caiu de joelhos ali mesmo, na escadaria do fórum, chorando feito uma criança. Por favor, Camila, eu vou perder tudo. Eu vou ficar sem nada. Você não pode fazer isso comigo. Você fez isso com você mesma, Camila disse, e virou as costas. Meu neto, Helena gritou. Pelo menos me deixa ver meu neto quando ele nascer. Camila parou, se virou uma última vez. Ele não vai ser seu neto. Ele vai ser meu filho. E você não vai chegar perto dele nunca. Pode escrever isso. E Camila foi embora, deixando Helena ali, de joelhos, chorando na escadaria. 2 semanas depois, no dia 14 de fevereiro de 2024, dia dos namorados, Camila entrou em trabalho de parto. Dona Marlene levou ela correndo para o hospital público. Foram 12 horas de trabalho de parto intenso, mas no final, às 3 horas da manhã do dia 15, nasceu um menino saudável de 3,4 kg. Camila segurou o filho nos braços e chorou, mas eram lágrimas de felicidade. Pela primeira vez em muito tempo, eram lágrimas boas. Como você vai chamar ele? Dona Marlene perguntou. Miguel, Camila disse, olhando para o rostinho do filho. Miguel Ribeiro. Ele vai ter o meu sobrenome, não o dos Oliveira. Ricardo apareceu no hospital no dia seguinte. Pediu para ver o filho. Camila, depois de muito pensar, deixou. Afinal, o bebê tinha pai, mesmo que o pai fosse fraco. Ricardo segurou o filho por 10 minutos, chorando em silêncio. Ele é perfeito, sussurrou. Desculpa por tudo, Camila. Desculpa mesmo. Camila não respondeu. Não havia nada para falar. No dia 28 de fevereiro, o juiz deu a sentença. A decisão foi devastadora para Helena. 1. O testamento original de Antônio Oliveira foi reconhecido como válido. Isso significava que Camila era legalmente herdeira de metade da fortuna. 2.
Helena foi condenada por apropriação indébita dos 3 milhões que desviou, e teria que devolver o valor com correção monetária e juros, totalizando quase 4 milhões. 3. Helena foi condenada a pagar indenização por danos morais a Camila no valor de R$500 mil. 4. Helena perdeu o controle administrativo da empresa da família, que seria gerida por um administrador judicial até que a partilha fosse finalizada. 5. Helena foi condenada por denunciação caluniosa pela acusação falsa de roubo, e teria que pagar multa e prestar serviços comunitários. Somando tudo, Camila passou a ter direito a aproximadamente 15 milhões de reais. 15 milhões de reais que legalmente eram dela por causa do testamento do falecido sogro que ela nunca tinha conhecido. Helena tentou recorrer, mas os recursos foram negados. A verdade tinha vencido. 3 meses depois, em maio de 2024, Camila recebeu a primeira transferência. 5 milhões de reais caíram na conta dela. Ela estava em casa, amamentando Miguel, quando o celular notificou. Ela olhou para o extrato e precisou sentar. Era real. Aquilo era real. Dona Marlene chorou quando soube. Minha filha, você vai ficar bem. Você e meu neto vão ficar bem. Com o dinheiro, Camila comprou uma casa simples mas bonita num bairro de classe média. Não quis mansão, não quis ostentação. Quis um lar de verdade. Colocou o restante do dinheiro em investimentos conservadores que garantiam renda mensal sem ter que trabalhar. Ela voltou para a faculdade, terminou pedagogia e se formou. Abriu uma escolinha comunitária no próprio bairro onde cresceu, oferecendo educação de qualidade de graça para crianças pobres. Era o sonho que ela tinha desde jovem, e agora podia realizar. Helena foi completamente ostracizada pela alta sociedade. Ninguém mais a convidava para festas. Ninguém mais fazia negócios com ela. Ela que tinha sido rainha, virou pária. Vendeu a mansão para pagar as dívidas e se mudou para um apartamento pequeno. A queda foi tão brutal quanto a crueldade dela tinha sido. Ricardo tentou se aproximar de Camila algumas vezes nos meses seguintes. Implorou uma segunda chance, mas Camila tinha aprendido a lição. Algumas pessoas não mudam, e ela merecia alguém que a defendesse, não alguém que ficasse parado assistindo. O divórcio foi finalizado em agosto. Camila concordou em deixar Ricardo ver Miguel uma vez por semana, sob supervisão. Ela não queria privar o filho do pai, mas também não ia permitir que Helena chegasse perto. 6 meses depois daquela terrível noite de Natal, Camila estava numa situação completamente diferente. Tinha sua própria casa, tinha independência financeira, tinha seu filho saudável, tinha voltado para a faculdade, tinha seu sonho se realizando. E Helena tinha perdido tudo: o dinheiro, o poder, a reputação, a família. Tudo. Porque no fim das contas, não importa quanto dinheiro você tenha ou quantas joias você use, se você é podre por dentro, uma hora a máscara cai e todo mundo vê quem você realmente é. A história de Camila não foi um conto de fadas. Ela não casou com um príncipe encantado e viveu feliz para sempre. Mas foi algo melhor. Ela se salvou sozinha, lutou pelos próprios direitos, e construiu uma vida digna para ela e para o filho. Não precisou de homem, não precisou de família rica, não precisou de ninguém além da própria força. E essa é a lição que fica dessa história toda. Poder sem caráter não dura. Riqueza sem humanidade é vazia. E injustiça, por mais tempo que demore, eventualmente encontra seu fim. Helena Santos Oliveira aprendeu isso da pior forma possível. E Camila Ribeiro provou que não importa onde você nasceu ou quanto dinheiro você não tem, se você tem verdade do seu lado e coragem para lutar, você pode vencer até os inimigos mais poderosos. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu a injustiça queimar e a verdade triunfar, se você ficou mais de uma hora aqui comigo conhecendo essa realidade dura, mas necessária sobre como famílias ricas podem destruir pessoas inocentes, mas também como a justiça pode finalmente chegar, então deixa aquele like agora para que o YouTube mostre esse conteúdo para mais pessoas que precisam saber que justiça tardia ainda é justiça. Se inscreve no canal Vozes da Alma, porque toda semana trago uma nova história intensa de traição, injustiça, vingança e redenção do Brasil contemporâneo. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. Compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que adora uma história dramática.
É a Ellie, brasileira e profundamente humana. E me conta nos comentários qual tipo de história você quer no próximo vídeo. Mais histórias de sogras perversas? Patrões cruéis? Maridos traidores? Vinganças épicas de trabalhadores explorados? Sua opinião decide o próximo destino. Até a próxima história. E lembre-se sempre: a verdade não envelhece, não apodrece, não desaparece. Ela apenas espera pacientemente sua hora de brilhar. E quando brilha, queima tudo que é falso ao redor. Até a próxima!